Olá, chega mais para mais uma história do nosso canal. E não esqueça de seguir e dar o like. Hoje vamos entender como Moisés se virou para atravessar o Mar Vermelho. Vamos lá. Era dia no Egito e isso significava apenas uma coisa para os hebreus: mais tijolos, menos descanso e o sol, como sempre, fritando a cabeça de quem ousasse reclamar. Homens e mulheres moldavam barro, empilhavam pedras e se perguntavam se Deus tinha perdido o endereço deles. Porque, olha, fazia tempo que ninguém recebia uma visita divina, ou um simples alô. O povo já tinha decorado o chicote dos guardas pelo som. Uns assobiavam, outros estalavam como trovão. Um deles até dava nome para os golpes. Esse aqui é o bom dia, dizia ele. E lá vinha o estalo. Os hebreus não sabiam mais se eram filhos da promessa ou só operários vitalícios da arquitetura egípcia. Mas lá no fundo, no meio das dores e dos calos, havia um clamor. Baixinho, quase sussurro. Senhor, nos tira daqui. E Deus, que nunca dorme, ouviu. Ele olhou do alto, viu a humilhação, os ombros curvados, os joelhos ralados e disse: chega. E quando Deus diz chega, até o faraó treme. Ou, pelo menos, vai tremer. A questão era quem ele enviaria. Um guerreiro, um general, um influencer celestial com voz poderosa. Não, Deus escolheu Moisés. Um homem que já foi príncipe, virou fugitivo, virou pastor. E agora só queria cuidar das ovelhas sem drama. Mas drama era justamente o que vinha aí. Ele estava no deserto, vivendo sua melhor fase de paz, quando viu algo estranho. Uma sarça pegando fogo, mas sem se queimar. Moisés coçou a cabeça, pensou em chamar os bombeiros, mas lembrou que estava no meio do nada. E então chegou perto e ouviu uma voz. Moisés. Ele travou, largou o cajado, tirou a sandália como mandado e pensou: pronto, falei com pedra ontem, hoje é fogo falante, amanhã sou internado. Mas não era loucura, era Deus, e Deus foi direto. Você vai até o faraó e vai libertar o meu povo. Moisés arregalou os olhos, gaguejou, deu aquela risada de desespero e tentou argumentar. Senhor, eu nem falo bem. Às vezes tropeço no S. E ainda tenho trauma de palácio. Mas Deus não recuou. Quem fez a boca do homem? Moisés. Vai, eu estarei contigo. E foi assim, meio sem opção, que o pastor de ovelhas virou embaixador do céu. Com Arão ao lado, Moisés entrou no Egito com um cajado, uma missão, e uma cara de quem não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eles foram até o trono. Faraó estava lá em toda sua pompa e orgulho, cercado de luxo, abanado por escravos e convencido de que mandava até no vento. Moisés respirou fundo e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Faraó franziu a testa e perguntou: quem é esse Senhor? Como se estivesse avaliando o currículo. E logo depois deu risada. Risada de quem acha que ganhou. Não só não vou deixar, como agora vocês vão fazer o dobro. Sem palha, quero ver serem espertinhos agora. E o povo hebreu, que por um momento tinha sonhado com a liberdade, olhou para Moisés como quem olha para quem prometeu pizza. E trouxe pepino. Esse aí vai libertar a gente. Tá mais para confusão ambulante. Moisés ficou abalado, foi conversar com Deus. Senhor, o plano tá indo para trás. Eu vim ajudar e só piorei as coisas. Mas Deus, com aquela calma de quem vê o fim antes do começo, respondeu: agora verás o que farei a Faraó. Com mão forte ele os deixará ir. E foi aí que começou a sequência que faria qualquer roteirista de Hollywood bater palma. O Nilo virou sangue, tipo suco de beterraba estragado. Os peixes boiaram, os egípcios correram.
E Faraó disse: não. Vieram rãs, e não eram fofas, estavam em todos os lugares, inclusive dentro dos pães. Depois piolhos, moscas, peste nos animais, feridas, granizo, gafanhotos, escuridão. E ainda assim, Faraó dizia não. Moisés ia, pedia, esperava. Faraó endurecia, enrolava, fazia promessa falsa, depois voltava atrás. Era como jogar com criança que muda a regra no meio do jogo. E o povo, entre pragas e promessas, começou a perceber que Deus estava falando sério. E que Moisés, por mais estranho que fosse, estava com ele. Mas o golpe final ainda viria. Uma noite escura, um aviso sério, uma decisão de vida e morte. Mas essa é outra parte da história. O ar estava estranho naquela noite. Pesado, parado, como se o próprio vento tivesse prendido o fôlego. Algo estava vindo. E não era só mais uma praga. Moisés andava com passos firmes, mas olhos cansados. Ele sabia, esse seria o fim da espera, ou o início de um lamento maior. Deus havia falado com clareza. Uma última praga virá sobre o Egito, e depois disso Faraó os deixará ir. Mas essa seria diferente de todas. O céu não cairia em granizo. Os rios não se tingeriam, nem rãs pulando pela cozinha. Agora seria silêncio. E depois, choro, o primogênito de cada casa egípcia, do trono até os estábulos, partiria em uma noite só. E para o povo de Israel, Deus deu instruções detalhadas, quase como receita de sobrevivência. Cada família tomará um cordeiro, sem defeito, o sacrificará, e com o sangue marcará os umbrais da porta. Quando eu passar, verei o sangue, e pouparei aquela casa. Era a primeira Páscoa, embora ninguém ali soubesse o peso desse nome ainda. Moisés explicou tudo, com calma, com autoridade, com uma voz que já não gaguejava tanto. As famílias se reuniram, prepararam a refeição como mandado, com pães sem fermento, ervas amargas e pressa nos olhos. Era como se todos sentissem que aquela noite seria mais do que uma noite. Eles comeram em silêncio, prontos para partir, com sandálias nos pés e cajados na mão. Porque quando Deus decide agir, não há tempo para sobremesa. E então veio a hora, a noite desceu, e com ela algo mais, um vento que ninguém sentiu. Mas todo mundo soube que passou, casa por casa, rua por rua, uma presença que não batia na porta, apenas olhava para o sangue. E desse dia, no Egito, o choro começou baixo e foi crescendo, como maré subindo. Gritos cortaram o ar, mães ajoelhadas, pais em choque, servos e reis todos iguais na dor. Porque a morte não distingue status. Quando o filho de Faraó foi encontrado sem vida, o palácio desmoronou por dentro. O homem que dizia ser Deus caiu de joelhos e mandou chamar Moisés. Era madrugada e os olhos de Moisés estavam prontos. Ele já sabia. Vão embora, todos vocês. Saiam do Egito. Agora levem seus animais, suas famílias, e me abençoem quando forem, disse Faraó entre soluços e fúria. E ali, finalmente, depois de gerações dobrando o corpo sob sol e pedra, o povo de Israel foi liberto, não como fugitivo, mas como povo em marcha. Eles saíram carregando pão, lembranças, ouro que os egípcios entregaram como se quisessem se livrar da própria culpa. E, acima de tudo, saíram com a promessa viva nos ombros. Era noite, mas eles caminharam,
porque Deus ia à frente, numa coluna de fogo que iluminava a escuridão, e de dia numa nuvem que guiava pelo deserto. Crianças perguntavam se aquele fogo era um dragão. Alguns adultos também se perguntavam, mas em silêncio, e seguiam, passo a passo, longe do Egito, perto da esperança. Moisés ia na frente, com o cajado firme na mão. Arão ao lado, murmurando orações. E atrás, um povo inteiro tentando entender o que estava acontecendo. Uns choravam, outros riam, alguns já queriam saber quando iam parar para comer. A liberdade é linda, mas também dá fome. E Deus os guiava, sem pressa, mas sem pausa, porque a promessa nunca anda sozinha. Ela caminha com nuvem, com fogo, com direção. O deserto parecia respirar junto com eles. Um povo inteiro caminhando entre areia e esperança. Livres, mas sem saber bem o que fazer com tanta liberdade. Alguns ainda olhavam para trás desconfiados, como se o Egito pudesse vir correndo e pedir os tijolos de volta. Outros andavam devagar, saboreando cada passo como quem pisa no chão pela primeira vez. Isso é liberdade? Perguntava uma senhora. E antes que alguém respondesse, ela já dizia: se for, tá quente demais. Mas eu tô indo. Moisés seguia à frente, guiado por aquela nuvem que ninguém sabia explicar. Era como se o próprio céu dissesse, por aqui. E eles iam. Aos tropeços, mas iam. As crianças corriam entre as tendas improvisadas, os mais velhos contavam histórias de como Deus fez o Nilo virar sopa de sapo, e os pais tentavam manter a ordem. O que era um desafio, porque filhos libertos parecem ainda mais curiosos do que filhos presos. Mas então, o som veio, distante, como trovão no fundo do horizonte. Um som que não era vento, nem tambor. Eram cascos, muitos, ritmados, furiosos. Um dos homens subiu numa pedra, olhou para trás e gelou. Cavalos, eles vêm vindo, e não é para nos abraçar. Era o exército do Egito. Faraó havia mudado de ideia. De novo, como quem termina um relacionamento e uma hora depois manda mensagem dizendo: pensei melhor. Só que em vez de flores, ele trouxe carruagens. Deus, claro, já sabia. Ele havia endurecido o coração de Faraó. Não por crueldade, mas por propósito. Era hora do povo ver que a liberdade não era só sobre sair, mas sobre confiar. E o povo, ao ver os egípcios chegando, surtou. Moisés, foi para isso que você nos trouxe aqui. Não tinha cemitério no Egito. Precisava nos enterrar no deserto. Moisés respirou fundo. Olhou para o céu. Depois para o povo. Depois para o mar. E respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes. O Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar quietos. Silêncio. Quase. Alguém tossiu. Mas ninguém ousou rir. E então, Deus falou com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E você levante o cajado. Estenda a mão sobre o mar. E ele se abrirá. Moisés hesitou um segundo. Só um. Depois levantou o cajado. E fez como mandado. E o mar respondeu. Primeiro com vento, um vento forte, que veio da parte de Deus, e depois com algo que ninguém nunca tinha visto. As águas se dividiram, uma parede de um lado, outra parede do outro, e no meio, terra seca. O impossível virou estrada, e Moisés, de novo à frente, deu o primeiro passo. O povo veio atrás, sem entender, mas confiando. Atrás, os egípcios avançavam, sem medo. Afinal, quem em sã consciência teme um mar aberto?
Mas eles se esqueciam de quem o havia aberto. E ali, entre a água e o medo, entre o céu e o chão molhado, o povo marchava. Não como escravos fugindo, mas como libertos atravessando. Moisés olhava tudo. Cada criança assustada, cada velho apoiado num cajado, cada mãe apertando os filhos. E sabia, Deus estava ali, não só no milagre, mas na caminhada, porque a fé nem sempre é sobre ver o mar se abrir. Às vezes, é sobre continuar andando, enquanto ele ainda está fechando. Era um som estranho. O som de milhares de pés correndo sobre areia seca, que até pouco tempo era fundo de mar. O som da fé em movimento. O som de um povo inteiro atravessando o impossível. De vez em quando alguém gritava: "Corre, minha sandália ficou." E outro respondia: "Melhor perder a sandália do que o milagre." E todo mundo ria nervoso, porque ninguém sabia quanto tempo aquela água ia se aguentar ali. Paradas, como parede em pé. O povo caminhava rápido. Alguns tentavam olhar para o lado para ver os peixes nadando na vertical. Outros evitavam olhar qualquer coisa que lembrasse água. E todos, no fundo, tinham a mesma pergunta na cabeça: será que vai dar tempo? Atrás deles, os egípcios vinham com fúria. Carruagens afiadas, cavalos treinados, olhos vermelhos de raiva. Era como se Faraó não quisesse só trazer os escravos de volta. Ele queria apagar o vexame. Só que havia uma presença ali. Entre eles, uma coluna de nuvem que à noite era fogo, e que agora desceu para fazer uma coisa só: impedir que o inimigo chegasse perto demais. O povo andava, Moisés seguia firme, e a nuvem ficou lá, paradas, como um guarda invisível entre opressor e liberto. Quando o último hebreu colocou o pé do outro lado, Moisés parou, respirou, olhou para trás e viu que os egípcios estavam entrando no meio do mar. Sem hesitar, Deus falou: "Estenda tua mão sobre o mar." E Moisés, que já não hesitava como antes, levantou o cajado, estendeu o braço, e o mar obedeceu. As paredes de água começaram a cair, não como ondas, mas como sentença, cavalo por cavalo, carruagem por carruagem. Soldados que achavam que podiam enfrentar o céu foram engolidos pela criação que pensaram controlar. O povo assistiu em silêncio, não por vingança, mas por espanto. Era o fim de uma era e o começo de outra. Faraó, o intocável, o rei Deus, o senhor das decisões. Não era nada diante do sopro de um Deus que decide proteger os seus. E quando o mar se acalmou, quando tudo voltou a ser mar, só restou ali um povo livre. De verdade, ninguém mais os perseguia. Ninguém mais os mandava fazer tijolos. Ninguém mais controlava seus horários, seus filhos, suas vozes. Eles estavam no deserto. Sim, mas era o deserto da liberdade, não da escravidão. E então veio a reação, espontânea, intensa, cheia de poeira e palmas. O povo dançou, literalmente. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a bater. Como quem diz: se estamos vivos, vamos celebrar. E logo dezenas de mulheres seguiram, cantando, dançando, pulando com os pés que antes tremiam de medo, e agora pulavam de alegria. Moisés cantou também, com a voz ainda meio rouca, mas firme. O Senhor triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. E aquele canto ecoou, não só pelo vale, mas pela história. Era mais do que gratidão. Era libertação em som. O povo havia cruzado o impossível e agora precisava aprender algo novo. Viver como livres,
não como escravos com liberdade provisória. Mas antes de tudo, era hora de respirar, porque ali, naquela beira de mar, naquela areia ainda molhada, estava escrita a prova viva de que Deus não só ouve, Ele age, Ele guia e Ele salva. Eles estavam livres, mas não estavam prontos. O mar havia se fechado, o exército sumido, mas agora, diante deles, estava o silêncio, o grande silêncio do deserto, que fala sem dizer nada. 3 dias caminharam sem ver uma fonte, e cada passo com sede dói mais que 2 com água. As crianças resmungavam, os animais babavam de calor, e os adultos começavam a olhar para Moisés daquele jeito, aquele olhar que mistura cobrança com desespero. Você nos tirou do Egito para a gente virar pó. Moisés tentava manter a calma, mas sua voz também estava seca. E aí, acharam água, lago. Finalmente, todos correram, se jogaram de joelhos, mas quando beberam, cuspiram, as águas eram amargas. Ótimo, nem para sede esse deserto serve, diziam. E Moisés, por Deus, pediu direção, e Deus mostrou uma árvore seca, nada especial. Jogue no lago, e ele jogou, e a água ficou boa, doce. Era como se Deus dissesse: nem tudo que parece amargo é o fim. Eles beberam, descansaram e seguiram. E no caminho vieram as perguntas, as murmurações, os resmungos, porque a liberdade tem um problema. Ela vem sem manual. E então, faltou comida. O estoque de pão já era história. E o povo, nostálgico como só quem tem fome consegue ser, começou a dizer: lembra dos potes de carne no Egito? Lembra das panelas? Como se tivessem vivido num rodízio egípcio 5 estrelas. E Moisés respirou fundo, outra vez, e orou. Deus respondeu, como sempre, não com bronca, mas com milagre. Pela manhã darei pão do céu, e à tarde carnes, e assim o maná caiu, fininho, branquinho, como flocos de promessa, e as codornas vieram, voando baixinho, como se soubessem que estavam no cardápio. Deus alimentava o povo todos os dias, mas com uma condição: pegar só o necessário, só para aquele dia, porque o céu queria ensinar algo que o estômago nem sempre entende. Confiança. E é claro, teve gente que tentou guardar, e o maná amanheceu estragado, cheio de bicho. Moisés só olhou, não disse nada, porque às vezes o melhor sermão é o cheiro do erro. E a cada novo passo surgia um novo teste e uma nova queixa. Parecia que reclamar era o idioma oficial do acampamento. Cadê a água? Cadê a carne? Cadê um wifi decente? Ok, essa última não, mas o espírito era esse. E mesmo assim, Deus seguia com eles, na nuvem, no fogo, no pão e na paciência. Uma rocha foi aberta e jorrou água. Sim, água da pedra, porque Deus faz brotar vida de onde ninguém espera. E o povo bebeu, e caminhou, e tropeçou, e foi aprendendo que ser livre não é apenas sair do Egito, é tirar o Egito de dentro. E Moisés, esse estava cada vez mais grisalho, mais calado, mais íntimo de Deus e mais cansado também, porque liderar gente com saudade da escravidão. Cansa, mas ele seguia, cajado firme, olhos para o alto,
porque sabia, o deserto é só uma ponte, o destino ainda está à frente. Mas até lá, o céu ia ensinando, um milagre de cada vez. O tempo passou, e o povo caminhava, não em linha reta, mas em círculos, às vezes para frente, às vezes só para aprender. O deserto havia deixado de ser apenas um lugar e virado uma escola, onde cada passo ensina mais que qualquer discurso. Moisés, agora com a barba mais branca que areia ao meio-dia, já sabia. A caminhada era tanto externa quanto interna. Estavam indo para uma terra prometida, mas também estavam tentando se tornar um povo que soubesse o que fazer com ela. E não era fácil, porque liberdade sem direção vira bagunça, e bagunça no deserto vira tragédia. Mas Deus seguia ali. Nuvem durante o dia, fogo à noite, maná pela manhã, milagres na rotina, como se dissesse, não estou só no espetacular, estou também no simples, no diário, no suficiente. E o povo, ora agradecia, ora esquecia, ora cantava, ora bufava, pareciam adolescentes espirituais, tentando entender quem eram e o que queriam de verdade. Houve momentos lindos, como quando construíram o tabernáculo, uma tenda móvel onde Deus habitava entre eles, onde nuvens pousavam como sinal de presença. Houve também momentos sombrios, como quando se cansaram de esperar e construíram um bezerro de ouro. Porque quando o silêncio parece longo demais, o ser humano inventa barulho. Moisés ficou furioso, e com razão, porque depois de ver o mar se abrir, o maná cair, a água jorrar da rocha, fazer ídolo de ouro era como esquecer o nome do próprio Pai. Mas Deus, mesmo indignado, não desistiu, não apagou, não abandonou. Ele seguiu conduzindo, firme, paciente, quase teimoso em amar. E então chegou o momento de ver a terra. Do alto de um monte, Moisés a contemplou, não com tristeza, mas com paz. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Havia conduzido um povo de escravos a filhos, de medo à fé. E Josué, seu sucessor, se levantou e liderou os passos finais. A travessia do Mar Vermelho já era memória antiga, mas ecoava, porque não era apenas sobre escapar do Egito. Era sobre aprender a viver livre, com propósito, com obediência, com confiança. E o povo, depois de tantos altos e baixos, finalmente pisou na terra prometida, um chão que há gerações existia apenas em promessas e orações, um lugar de leite, mel, desafios e novos começos. E se alguém perguntasse, valeu a pena tudo isso? Provavelmente um dos anciãos sorriria e responderia, você já viu o mar se abrir? Pois é, quando Deus manda marchar, a gente vai, mesmo sem saber nadar. E assim, terminava uma jornada, mas começava outra, porque com Deus, o fim, quase sempre, é só o início de algo maior. Fim. Siga e dê o like para apoiar o canal. Tamo junto.